Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Espero que todos vocês estejam bem. Claro que antes de começar a nossa aula, vou voltar a lembrá-los do nosso recado. Não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade que tem ali para você, além de conhecer mais, você também garantir a sua presença. Mas se você não tem acesso ao Class, não fique preocupado. Entre em contato com a sua escola, veja quais são as atividades que precisam ser feitas. Fazer as atividades, além de você adquirir mais conhecimento, é uma forma também de você perceber se você realmente está entendendo aquilo que está sendo transmitido pelas aulas. E volto a lembrá-los que, se por um acaso você não está compreendendo, entre em contato com o seu professor mesmo ali da sua escola. Faça algumas perguntas, ok? Dado o recado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Nós vamos relembrar as características do gênero carta do leitor. Nós já trabalhamos carta do leitor, hoje trouxe novamente esse gênero textual. Nós vamos ler uma carta e conhecer outro gênero de mesma função social. Então, a carta do leitor vai ter um outro gênero ali que tem a mesma função. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, ok? Isso nós vamos fazer na nossa aula de hoje e, como vocês estão acostumados, nós vamos começar com um quiz. Olha lá, a carta do leitor é um gênero predominantemente, olha só, predominantemente, ou seja, aparece mais, ok? O quê? Descritivo, letra B, narrativo, letra C, argumentativo ou letra D, expositivo. Então, a carta do leitor, ele tem ali como que ele é feito, como que esse texto ele é produzido. Tenho que ele é mais argumentativo, certo? Lembra quando nós trabalhamos carta do leitor, que a gente falou que era a resposta para alguma coisa? Então, por isso ele é mais argumentativo. A carta do leitor é um gênero predominantemente argumentativo, por meio do qual o leitor se posiciona sobre um assunto abordado em alguma publicação de um jornal ou de uma revista. Então, o leitor olhou ali essa notícia, essa reportagem ou mesmo uma entrevista e ele vai responder àquela publicação, certo? Ele se direciona ali para o periódico. O leitor pode fazer uso do gênero para comentar, ele pode simplesmente comentar aquela notícia, certo? Pode criticar ali aquilo que foi colocado, ou mesmo ele vai poder fazer o quê? Elogiar uma reportagem ou uma entrevista. Então ele vai elogiar essa notícia, essa reportagem ou essa entrevista, comentar ou mesmo criticar de acordo com aquilo que ele mesmo pensa, ok? Trouxe para vocês uma notícia base. Por quê? Se eu vou ter uma carta do leitor, eu tenho que pelo menos compreender de onde saiu, né? Aquela notícia base. Por que ele está respondendo? O que aconteceu? Então, trouxe para vocês uma que saiu no jornal Folha de São Paulo, que falava sobre o coronavírus. Então, Dória adia a retomada de aulas presenciais para 7 de outubro em São Paulo, mas reabrirá escolas em setembro. Então, esse ali é o título da notícia. Já dá mais ou menos para a gente entender bem do que se trata essa notícia. E embaixo nós temos, embaixo aqui, né, a gravata, nós temos, plano inicial do governo era retomar as aulas presenciais em 8 de setembro. Como a plataforma ali, né, o suporte foi a internet, a pessoa poderia, né, ver ali e espalhar pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter. E, marquei aqui para vocês que eu tenho aqui o número 46 e essa caixinha que significa comentários. Ali nós temos o quê? Os comentários argumentativos. Olha só para vocês verem novamente aqui. Então eu tenho o título da notícia, a gravata, e embaixo eu tenho aqui esses outros suportes, né, para você compartilhar. E nesses suportes apareceu que tinha 46 comentários argumentativos. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês, se a gente vai falar de carta do leitor? Olha só, com o advento da internet, então depois que veio a internet e a possibilidade de interação quase em tempo real com o locutor, então, com a internet, se a gente posta alguma coisa e alguém
logo depois comenta, isso está acontecendo quase que em tempo real, certo? Os comentários argumentativos passaram a substituir ou complementar a carta do leitor. Então, muita gente já não envia mais a carta do leitor, né? Já não manda mais um e-mail para a seção carta do leitor. Acaba comentando ali embaixo mesmo, ali embaixo da notícia, com aqueles comentários argumentativos. Ambos os gêneros possuem uma mesma estrutura textual, tanto a carta do leitor como esse comentário argumentativo. O que os diferencia é o momento da publicação e o contexto de produção. A carta do leitor, então saiu a notícia hoje. Quero que a minha carta ali, vou escrever, vou comentar, criticar ou elogiar aquela notícia, vou mandar para o periódico que a publicou. Ele vai publicar aquilo somente no outro dia, ou na outra semana, ou em alguns casos, em outro mês, certo? Então, esse comentário ele vai demorar para aparecer. Então, por isso que nós temos ali o momento da publicação e o contexto mesmo de produção, porque pode acontecer muita coisa. Se você leu ali aquela notícia, naquele momento você quer fazer um comentário, talvez esse comentário que você queira fazer, ele se modifica, né, no dia seguinte. E é engraçado nós falarmos dessa questão de comentários, porque como nós estamos passando por esse momento em que a internet tem sido muito usada, está se fazendo muitas lives, a gente tem que tomar bastante cuidado com os nossos comentários. Os nossos comentários, aqueles que são automáticos, né, praticamente em tempo real, eu tenho que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque eu tenho que estar dentro daquele tema que está sendo comentado, não posso fugir, não posso atacar as pessoas, porque tudo isso pode virar uma confusão. Então, esses comentários argumentativos, eles são muito importantes para o crescimento, né, da notícia, para o crescimento do veículo que publicou a notícia. Então, tem que tomar bastante cuidado e, como eu sempre gosto de dizer para vocês, saber argumentar. Porque se a gente sabe argumentar, a gente consegue, às vezes, convencer as pessoas daquilo que a gente pensa. E nós temos uma atividade que diz: ambos os gêneros possuem uma mesma estrutura textual. O que os diferencia é o momento da publicação. Qual é a estrutura textual dos gêneros em questão? Porque, professor, você disse que possui a mesma estrutura. Tá, mas quais são essas estruturas? Como que ele tem que ser feito? Tudo isso vocês têm aí no caderno de vocês já. E por que a diferença consiste no momento da publicação? Vou dar um tempinho para você pesquisar aí no seu caderno, se você encontra essas características aí do gênero, e eu já volto.
Então, conseguiram encontrar aí no caderno de vocês a estrutura textual do gênero carta do leitor, para a gente comparar ali os argumentos, os comentários argumentativos e a carta do leitor? Olha o que eu trouxe para vocês. A estrutura textual dos gêneros é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando eu falo introdução, desenvolvimento e conclusão, nós não estamos falando de cada um num parágrafo. Você consegue fazer tudo isso em um único parágrafo, certo? A carta do leitor normalmente é publicada no periódico seguinte, lembra que eu acabei de falar isso para vocês? Em alguns casos é no próximo dia, no outro na próxima semana e outros tantos periódicos, pode ser até mesmo no próximo mês. Enquanto o comentário é publicado automaticamente. Saiu ali a notícia, a pessoa que já comenta embaixo. Então, essa é a diferença desses dois, desse tempo ali de publicação desses comentários e da carta do leitor, ok? Trouxe para vocês. É preciso fazer muito mais para voltarmos antes da vacina. Diz leitora sobre o retorno letivo. Então, ó, diz leitora. Então, eu já sei que é uma leitora que está fazendo o quê? Ela está se reportando àquela notícia base do retorno das aulas lá no estado de São Paulo. Então, olha que interessante que o periódico, né, o jornal, ele já traz diz leitora. Ou seja, ele passa para a leitora toda a responsabilidade daquilo que está escrito. E vamos ver o que está escrito. Ela disse: volta às aulas. Como professora da rede pública e privada, fico muito preocupada com o retorno. Nas escolas públicas da prefeitura não temos inspetores e são poucos os funcionários da limpeza, fora os que pertencem a grupo de risco. É preciso muito mais para voltarmos antes de uma vacina. Quem escreve, né, a carta ali é Débora Almeida Azevedo. Professor, mas por que está colorido isso que você trouxe? Trouxe ali a carta do leitor, dessa leitora, da Débora, e colori. Mas por que eu colori? Porque lembra que eu havia falado para vocês sobre a estrutura? Introdução, desenvolvimento e conclusão, e que não necessariamente isso precisa ser em parágrafos diferentes, que nós conseguimos fazer isso tudo em um mesmo parágrafo. Então eu separei em cores para vocês perceberem. Então, em verde, eu tenho o quê? A introdução. Em vermelho, eu tenho ali o quê? Os meus argumentos, o desenvolvimento. Lembram que os argumentos eu vou colocar dentro do desenvolvimento? E por último, em azul, eu tenho o quê? A minha conclusão. Então, a leitora faz essa conclusão. Então, em um único parágrafo, ela conseguiu fazer exatamente isso. Colocar introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Lembrando que os argumentos, eles são utilizados onde? Onde que eu vou colocar lá no meu texto, meus argumentos, professor? Você vai colocar lá no desenvolvimento. Se você faz em um único parágrafo, vai ficar mais ou menos no meio. Se você faz um texto maior, com vários parágrafos, você sabe que também você vai ter esse desenvolvimento mais ou menos no meio do seu texto. Seus argumentos serão colocados ali, ok? É comum encontrarmos em uma carta do leitor algumas estratégias argumentativas. Olha só que interessante, estratégias argumentativas. Como argumentos de autoridade, de competência linguística, de exemplificação e ainda o contra-argumento. Você contra-argumentar alguém. Então, eu posso encontrar esses elementos, essas estratégias na minha carta do leitor, ok? E nós vamos pensar sobre essa estratégia. Olha só, como professora da rede pública e privada, fico muito preocupada com o retorno. Nas escolas públicas da prefeitura não temos inspetores e são poucos os funcionários da limpeza, fora os que pertencem a grupo de risco. É preciso fazer muito mais para voltarmos antes de uma vacina. Então, isso que a leitora disse. A gente já tinha separado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Já sabemos mais ou menos onde estão ali os meus argumentos, ok? Agora, qual foi a estratégia utilizada pela leitora
para validar os seus argumentos. Olha só, ela argumenta, certo? Mas quais foram as estratégias, ou qual foi a estratégia que a leitora utilizou para validar, para transformar aquilo como se fosse com um poder maior, para convencer as pessoas que os argumentos dela estão certos. Vou dar um tempinho para você pensar, releia o texto novamente, vou dar um tempinho para você pensar, escrever dentro do seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí na estratégia de argumentação que ela utilizou? Só para vocês lembrarem, olha só. É comum encontrarmos em uma carta do leitor algumas estratégias argumentativas, como argumentos de autoridade, de competência linguística, de exemplificação e ainda o contra-argumento. Então, eu posso encontrar ali essas estratégias. A nossa leitora, chamada Débora, o que será que ela utilizou para validar ali os argumentos dela? Então, nós sabemos que os argumentos dela estão aqui. Nas escolas públicas da prefeitura, não temos inspetores e são poucos os funcionários da limpeza, fora os que pertencem a grupo de risco. Então, esses são os argumentos dela para o não retorno às aulas, ok? Agora, para validar esses argumentos, o que foi que ela utilizou? Olha o que eu trouxe para vocês. A autora da carta fez uso da estratégia de autoridade. Como assim, professor, estratégia de autoridade? Ou seja, utilizou-se de seu lugar de fala, no caso, professora. Vocês perceberam que ela começa o texto dela dizendo, como professora da rede pública e privada? Então, quando ela diz como professora, entendemos o quê?
que ela é uma pessoa que conhece o que acontece no interior da escola. É isso que nós temos que pensar, ok? Então ela utiliza ali esse argumento, né? Essa competência, essa estratégia do quê? De autoridade. Eu sou uma professora, estou dentro deste lugar, então eu sei do que eu vou falar. Então, nós temos que pensar o quê? Que quando nós vamos utilizar essas estratégias, certo? Essas estratégias para convencer o leitor, eu posso pensar, olha, o meu lugar de fala é como professor, então se eu vou falar da escola, é interessante que eu mencione. Então, por exemplo, vocês que são alunos, quando vocês vão fazer o texto sobre uma escola, você pode dizer como um aluno de uma escola pública. Por quê? Porque daí a gente já percebe que você está inserido dentro deste contexto. Então, qualquer leitor, né, que fizer a leitura da sua carta vai saber que você é uma pessoa que tem este conhecimento, ok? Continuando, nós temos a argumentação é uma forma de. Então, vocês ouvem sempre nós professores falarmos para vocês que vocês têm que argumentar bem no seu texto, pensar nos argumentos. Mas para que serve? É uma forma de quê? Letra A, de passar uma informação, né? Só passar informação. Letra B, persuadir o interlocutor, lembrando que o interlocutor é aquela pessoa que vai ler aquilo que você escreveu ou ouvir aquilo que você está falando. Relatar um fato. E então, por que nós utilizamos ali esses argumentos? Para que servem os argumentos? Eles servem para persuadir o interlocutor. Lembra que nós já falamos bastante sobre essa questão de argumentação? Se você fizer a argumentação, ela bem estruturada, pode ser que você convença. Então, por isso que a argumentação é uma forma de persuadir o interlocutor. Você acaba convencendo o outro de que a forma que você pensa é a mais correta. Por isso que saber argumentar é muito importante. Às vezes nós sabemos argumentar bastante na nossa fala, mas a gente acaba tendo um probleminha ali na hora da escrita, mas isso a gente consegue o quê? Fazendo com a prática, fazendo algumas leituras de carta do leitor, perceber como que eu tenho essa argumentação nas cartas ou em outros textos, ok? Revisando o que nós vimos hoje, a carta do leitor é um gênero textual predominantemente argumentativo. Não esqueçam disso, ok? A argumentação é um recurso utilizado para persuadir o interlocutor. Pensem sempre nisso. Qual é a função da argumentação em um texto? É você convencer o interlocutor de que você está correto. Os comentários argumentativos possuem a mesma estrutura de uma carta do leitor. A diferença ali, né, a gente já falou, que é essa questão do tempo. O comentário, ele acontece quase que em tempo real, enquanto que a carta do leitor só vai acontecer no próximo periódico. Lembrando que o próximo pode ser o próximo dia, a próxima semana ou mesmo o próximo mês. Vai demorar muito ali do veículo de informação. E a carta do leitor vai ter o quê? Vai ter uma notícia base. É uma resposta para uma notícia ou uma reportagem. Podem comentar, elogiar ou mesmo criticar. Deixo para vocês alguns sites para vocês se manterem informados, que é o revistagalileu.com.br, o super.abril.com.br e também jornais e revistas em geral, aqueles que vocês conhecem ou vocês gostam de ler, ok? Por hoje eu fico por aqui, aguardo vocês na próxima aula e até lá!